Estás sentado em silêncio, mas o silêncio não é vazio, ele vibra como uma sala antes de um concerto começar. Há uma tensão invisível no ar, como se algo estivesse prestes a quebrar a ordem natural das coisas. E, sem perceberes, já estás dentro de uma história que não te pertence ao passado, pertence ao que ainda estás a sentir. Uma nota de piano surge, isolada, crua, sem pedir permissão. Não há introdução, não há aviso. Ela simplesmente acontece. E nesse instante, algo em ti reconhece que isto não é apenas música, é uma forma de recusa. Antes de qualquer guitarra distorcida, antes de qualquer grito em palco, antes de qualquer jaqueta rasgada, já existia uma linguagem que dizia não. Mas essa linguagem não tinha nome ainda. E tu vais descobri-la agora, onde menos esperas. Chama-se Ludwig van Beethoven. E durante muito tempo disseram-te que ele era disciplina, ordem, grandiosidade. Um busto de pedra, um nome em livros antigos. Porque aquilo que tu estás prestes a ouvir não é um monumento. É uma insurreição. E talvez a primeira coisa que precisas aceitar é simples: o punk não começou com o punk. Ele começou com uma atitude. E essa atitude já respirava dentro de Beethoven muito antes de qualquer palco existir. Tu imaginas o punk como ruído, velocidade, caos. Mas e se o verdadeiro punk for outra coisa? E se for recusar obedecer mesmo quando o mundo inteiro espera que te curves? Nesse caso, Beethoven não é um precursor. Ele é uma origem esquecida. No seu tempo, a música não era liberdade. Era serviço. Os compositores pertenciam a cortes, a nobres, a sistemas rígidos onde a arte tinha de agradar para sobreviver. Mas tu consegues imaginar alguém a recusar isso? Não com discurso, mas com vida. Beethoven recusou. Ele não quis ser decorativo. Não quis ser útil. Não quis ser pequeno. E é uma imagem que atravessa séculos como um corte silencioso, ele a caminhar ao lado de Gotha, enquanto a aristocracia se aproxima. Gotha curva-se. Beethoven não. Ele continua a andar, como se a hierarquia não existisse no seu corpo. Como se o mundo tivesse de abrir caminho para ele. E nesse gesto há algo que não é arrogância, é recusa pura. Tu começas a perceber, o punk não é barulho. É postura. E agora ouves a música novamente. Não como beleza, mas como confronto. A Quinta Sinfonia não entra suavemente. Ela invade. Tan 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 tan. Não é melodia. É impacto físico. É uma porta a ser arrombada dentro da tua escuta. Tu não estás a ouvir uma composição. Estás a ser interrompido. E talvez isso seja o mais importante. Beethoven não queria que fosses confortável. Ele queria que fosses acordado. Na tua mente, começa a formar-se uma imagem estranha. E se esta música fosse uma forma de protesto sem palavras? Protesto contra o quê? Contra limites. Contra expectativas. Contra a ideia de que a arte deve ser domesticada. Beethoven empurrava os instrumentos para além do que deveriam suportar. Como se a tecnologia do mundo fosse sempre pequena demais para aquilo que ele sentia. Cordas partiam. Estruturas colapsavam. Limites eram expostos. E tu entendes, isto é distorção antes da distorção existir. O punk faria isso mais tarde com guitarras. Ele fez isso com orquestras inteiras. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Porque o punk não é apenas som. É corpo. E Beethoven tinha um corpo em conflito constante com o mundo. Não era diplomático. Não era suave. Não era previsível. Interrompia conversas. Saía de salas. Recusava normas sociais como quem recusa roupas apertadas demais. E tu percebes que há pessoas que não foram feitas para encaixar.
foram feitas para romper. Depois, a vida faz o que sempre faz com os que não encaixam, tenta quebrá-los. E Beethoven foi quebrado por dentro. O ponto de desistência. O momento em que o mundo diz, acabou. Mas ele não obedece nem a isso. Tu imaginas o silêncio dentro da cabeça dele. Um silêncio absoluto, onde deveria existir música. E mesmo assim ele continua. Não porque é forte no sentido simples, mas porque recusa a ideia de fim. E é aqui que algo muda completamente. Porque a rebeldia deixa de ser estética e torna-se sobrevivência. Ele escreve a Nona Sinfonia sem ouvir o que escreve. E tu tentas imaginar isso, criar som num mundo onde o som já não existe para ti. Isso não é tragédia. É insurreição contra o impossível. E talvez seja aqui que Beethoven deixa de ser apenas compositor e se torna algo maior, alguém que não aceita limites impostos pelo corpo, pelo mundo ou pelo destino.